Crônicas do Amanhecer de 29 de julho de 2022. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Fui obrigada a rezar para tirar o demônio, o duro relato de transexual submetida à cura gay. Meus pais me levaram a uma igreja católica, onde passei por exorcismos que duraram horas e no final me perguntaram se eu ainda era gay. É assim que Dani Aro Beaumont relembra sua experiência traumática na terapia de conversão gay, o processo pelo qual passou para tentar mudar sua orientação sexual ou identidade de gênero. Jogaram cinzas em mim e me disseram que meu espírito estava marcado e precisava ser limpo, diz a colombiana, hoje com 29 anos. Dani afirma que seus pais a tiraram do armário aos 11 anos quando ela sequer sabia o que significava ser gay e era conhecida pelo nome masculino que recebeu ao nascer. Eu só sabia que gostava de outros garotos e que queria coisas diferentes daquelas que meus irmãos queriam, diz em entrevista à BBC Mundo, serviço em espanhol da BBC. Eles ouviram uma conversa que eu tive com um amigo, nos interromperam e logo começaram a fazer muitas perguntas, completa. Ao confirmar que o filho era homossexual, os pais de Dani começaram uma busca por informações sobre o tema e consultaram vários especialistas. Diziam para eles que a minha carga hormonal estava muito baixa e me fizeram tomar pílulas para aumentar meu nível de testosterona, ou diziam que era assim porque a minha mãe me mimava muito ou que talvez tivessem me estuprado, embora isso nunca tenha acontecido, diz. Após descartar diversas hipóteses, os pais dela aplicaram uma série de processos de correção sexual por meio da religião e da espiritualidade. Uma psicóloga cristã foi a responsável por fornecer as informações iniciais sobre o tema aos pais de Dani. Eles não entendiam muito bem em que consistiam os tratamentos, mas aceitaram a ajuda e foi aí que começou o martírio de Dani, que tinha 16 anos na época. Ela é uma das muitas pessoas da comunidade LGBTQIA que foram forçadas a participar da chamada terapia de conversão, que ainda é realizada em muitos países, inclusive naqueles onde foi proibida. No Brasil, há proibições dessa prática quando é relacionada à psicologia. A cura gay, como é conhecida por aqui, é proibida pelo Conselho Federal de Psicologia desde 1999. Em 2020, o Supremo Tribunal de Justiça, STF, suspendeu uma decisão judicial que abria brecha para permitir que psicólogos praticassem esse tipo de intervenção. No livro Psiquiatria Iluminada, os organizadores Paulo Rogério Dalla Coleta de Aguiar e Carlos Eduardo Axeli Durgante, no capítulo sobre os desafios no campo da sexualidade, apresenta a visão de Allan Kardec e de Emmanuel André Luiz. Esclarece que antes de iniciar a abordagem desses orientadores, é importante trazer a contribuição dos espíritos da codificação sobre a temática. Em O Livro dos Espíritos, lê Allan Kardec, 1994, página 134-135, apresenta 3 perguntas aos espíritos sobre sexo e sexualidade. 200. Têm sexos os espíritos? Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa. De certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. 202. Quando o errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem, ou no de uma mulher. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar.
Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais e, com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse só saberia o que sabem os homens. As perguntas acima são de fundamental importância para todo o restante do capítulo, pois trazem conceitos básicos que não podem deixar de ser comentados. Kardec, 1994, interessado na compreensão de como os espíritos se apresentam no mundo espiritual quanto ao sexo, lança a pergunta de número 200. Primeiro, eles deixam entender que o sexo não pode ser compreendido da mesma forma como é no mundo físico, inclusive, porque eles relacionam a determinação do sexo com a organização física, ou seja, o sexo biológico, como podemos entender, é caracterizado por sua expressão anatômica. A função primordial do aparelho genital é a reprodução da espécie, que não tem objetivo no mundo espiritual e, portanto, sua presença naquela dimensão seria apenas de um apêndice. A apresentação na vidência dos espíritos como homens ou mulheres tem a ver com a necessidade de identificação por parte dos que os conheceram na Terra, em especial, na última encarnação, e dos médiuns que relatam as suas percepções. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de julho de 2022.